Bom dia mais uma vez a todos, a todas, e é com muito carinho que a gente recebe para dar continuidade ao nosso segundo painel, Autorrelato, Autoconhecimento, Caminhos de Autocuidado. Para apresentar a sua temática, chamamos Lígia Quaresma Cardoso, que irá apresentar relatos sobre um processo de transformação pessoal, a complexidade e o papel da arte na mudança dos paradigmas vigentes. Um bom dia a todos. Lígia, a palavra é com você. Uma ótima apresentação. Bom dia. É com muita alegria que eu venho apresentar aqui meu trabalho. E eu acho que a gente pode entrar já na apresentação. E é isso. Obrigada. Monografia do curso de especialização em teorias e técnicas para cuidados integrativos. Mas antes de tudo, gostaria de agradecer ao curso, à coordenação, aos meus colegas, aos monitores e à Universidade Federal de São Paulo. Gostaria de agradecer especialmente também a professora doutora Cici Veloso Fontes e a minha orientadora, a professora doutora Ana Luísa Figueiredo Steiner. Gostaria de agradecer a minha família e meus antepassados. A minha monografia, o título da monografia é O relato sobre uma transformação pessoal, a complexidade e o papel da arte na mudança dos paradigmas vigentes. A monografia traz reflexões as mudanças de paradigma na cultura ocidental, do pensamento cartesiano ao pensamento da complexidade, traz também reflexões sobre as limitações do pensamento dual da linguagem falada, sobre a potência da experiência artística e da arte como linguagem, e sobre a importância da arte na integração dos paradigmas da complexidade. O objetivo do trabalho é refletir sobre o papel da arte no processo de transformação de paradigmas através do autorrelato. O método utilizado foi pesquisa qualitativa com relato de experiência e procedimentos técnicos de bibliográfica. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm forma nosso corpo. Esquecer nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Fernando Pessoa. Na segunda metade do século XVII, ao final do século XIX, o modelo reducionista mecanicista newtoniano do universo dominou todo o pensamento científico. Passamos a nos ver e agir com máquinas e deixamos de considerar as dos seres. O pensamento mecanicista, linear, determinista, imediatista e monocausal nos ajudou a criar uma realidade onde não há lugar para sentimentos, onde a razão mecânica, exata, reducionista, exclui a emoção humana. As pessoas são recursos, coisas, automatos biológicos, sem espaços para pensar, portanto, sem capacidade nem autonomia para criar e participar como criadores de sua própria realidade. O mundo ocidental ficou marcado por uma separação do todo, do cosmos da vida. Passamos a ver o mundo como uma multiplicidade de objetos e acontecimentos separados, e o que acarretou uma crise sem precedentes na história. Separamos não só a mente do corpo, mas também foram separados o homem, o pensamento, filosofia, arte, objeto do conhecimento. Muitas vezes chegamos a criar também uma separação do deslocamento de nós mesmos. A razão da emoção, o feminino do masculino, e assim. Isso significa quando ampliamos essa visão para a sociedade, as nações, raças, religiões e grupos políticos. O ser humano fragmentado não há lugar para
incompatíveis. Não suporta o caos. Tudo deve ser definido. Ou outra. Nós humanos, nesse mundo mecânico e fragmentado, vamos criando e alimentando competição, estresse, ansiedade, falta de vida, adoecimento e depressão. Se os opostos não podem coexistir, são incompatíveis, cria-se um campo hostil de competição e desconfiança. Pois quando temos que decidir entre uma polaridade ou outra, uma verdade ou outra, sempre haverá um lado que será calado ou rejeitado, para que o outro se sobressaia. E é neste contexto, em um ambiente muito masculino, competitivo, violento, hierárquico, controlador, que veio contar o meu autorrelato. No fazer de um trabalho mecânico, com objetivos meramente técnicos, onde executam a verdade, uma forma séria e mais eficiente, onde se vai ficar acima de tudo para sentir a criação, que descobri meu corpo se enrijecendo e minha insegurança aumentando. Buscando viver os ideais criados por essa cultura patriarcal e capitalista, fui aos poucos me separando da potência de ser quem eu era. Mulher, criativa, sensível, e deixei de encontrar outros caminhos de criação de mim mesma. Os meus quase tudo era plano, tudo tinha uma finalidade e tinha que ser feito da forma mais eficiente, linear e controlada possível. Era preciso acertar, porque existia um certo, um ideal. Neste contexto, fui construindo um corpo cada vez mais forte, resistente e masculino. Como uma soldada, fui colocando camadas de proteção, armaduras e de tão já não me permitiam que eu visse e sentisse a mim mesmo, que eu escutasse desejos, sensações e emoções. Elígia, eu vou pedir que você dê continuidade à fala, por gentileza, porque mais uma vez a transmissão do vídeo teve uma interrupção de TI, por favor. Cici, é possível começar do começo, então? Ou não? Se você preferir, tudo bem. Você precisa dos slides ou você quer falar no espontâneo? Eu prefiro com os slides. A equipe aqui interna tem como compartilhar os slides da Lígia, por gentileza. E nós vamos nos culpando mais uma vez com os nossos telespectadores, né? Internet espectadores. É possível? Nós vamos respirando junto, Lígia, e eles já estão providenciando, ok? Ok. Eu vou ficar aqui com você, ok? Tá bom. Esse caminhar do autocuidado, do autoconhecimento e a coragem de fazer o autorrelato é um tanto quanto desafiador, mas quando nós estamos na resignação do que nós precisamos entregar, em especial nesse campo, Lígia, sem sombra de dúvida, é o que faz toda a diferença. Estamos percorrendo aí os últimos 100 metros, estamos entrando dentro de uma área turbulenta do espaço na nossa nave da turma 12, onde existem vários meteoros, mas sairemos do lado de lá, com muita experiência e muito aprendizado. A gente vai respirando fundo e aguardando a equipe compartilhar os slides. Obrigada, professora.
eu vou pedir nesse interim, enquanto se prepara os diapositivos, se para a gente não adiantar muito da hora, se a sua orientadora, a professora Ana Luísa Steiner, já gostaria de adiantar a fala dela, trazendo algumas considerações. Pode ser, Ana Luísa? Oi, professora Cici, Lígia, como vai? Os 100 metros, né, que a Cici falou, são 100 metros, mas a gente chega lá. E eu, antecipando, eu só posso te dar os parabéns, porque eu conheço esse teu trabalho a fundo, ele foi estruturado pedra sobre pedra, com idas e vindas, Lígia, e foi muito bonito todo o processo. Então, respira, isso faz parte, e a pessoa que melhor conhece o teu trabalho é você. E ele está muito bem estruturado, ele está muito bonito. Parabéns, viu? Respira. É pela respiração que a gente consegue. Obrigada, professora. E obrigada pelo apoio durante todo esse processo, que foi um processo que só a gente sabe como foi. Pois é. Estamos chegando perto dos 100 metros, Lígia. Eu vou pedir para a professora Ellen, que fez vistas ao seu trabalho, já tecer os comentários. Pode ser, professora Ellen? Para que a gente possa, na sequência, enquanto eles estão nos bastidores trabalhando na apresentação. Por favor, professora Ellen. Bom dia a todas e todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu acho que as falhas fazem parte, principalmente dessa virtualidade, e eu acho que vai mostrando a nossa impotência, né? Às vezes a gente quer controlar tantas coisas, e é isso, né? O importante é que a gente está aqui, todo mundo junto. Eu queria começar com uma frase que eu gosto muito do Jung, que é: muitas vezes as mãos sabem resolver enigmas que o intelecto em vão lutou por compreender. Falar um pouquinho de arte é uma coisa tão maravilhosa, né? Eu acho que é tão difícil a gente trazer uma palavra ou trazer um conceito, porque é uma amplitude tão grande. E tá tão lindo o seu trabalho, Lígia. Eu acho que falando disso que a gente vivencia na pele todos os dias, né? A gente, ao mesmo tempo, a gente tem que pertencer a essa sociedade, então a gente entra com essa armadura para poder sobreviver, perdão. E aí a gente acaba se perdendo. Só que se a gente não entra nessa armadura, parece que a gente não pertence. E se a gente sai dessa armadura, parece também que a gente não pertence. Eu até brinco que às vezes eu sofro bullying, e eu falo assim que eu estou começando a encontrar aqui os meus iguais nesse campo dos cuidados integrativos, porque a gente precisa estar com a armadura em alguns lugares, mas assim, sabendo quem é que está dentro dessa armadura, né? Assim, deixando confortável esse lugar em que a gente possa chegar e trazer a emoção, a fala, quem nós somos mesmos, né? Então é essa questão de... Opa, entrou. Acho que é bom você dar continuidade, então depois eu volto, pode ser? O que vocês acham? Perfeito, professora. Vamos lá. Vamos ver se a gente Obrigada. consegue dessa outra estratégia. Obrigada para todas vocês. O TI acabou de me falar que não abaixou ainda, professora Ellen. Então, eu vou permitir que você vá até o fim e depois que terminar a sua fala, a gente experimenta a possibilidade de compartilhar os slides. Eu vou passar a palavra a você, Ellen, para você poder ficar à vontade de fazer a sua fala até o final, por favor. Perfeito. Então, acho que é isso, né? Essa questão essa questão do nosso pertencimento em vários níveis de realidade, né? Então,
Eu achei lindo o seu trabalho desse desconstruir-se e poder compartilhar esse desconstruir-se com a gente, porque é muito corajoso, né? Muitas pessoas não conseguem fazer essa quebra e voltar para sentir as coisas, né? Para ter um olhar mais vivo. E quando a gente consegue fazer isso, a gente vê quanto tempo a gente perdeu e agora a gente precisa ganhar esse tempo, né? De estar com a natureza, de estar com os nossos iguais. Então, eu te parabenizo, achei que foi lindo, espero que esse seu trabalho possa ampliar para que as pessoas percebam que nós estamos num terrário, né? Ou seja, tudo é nosso, pertence a nós e todos nós fazemos parte. Não tem como a gente imaginar que a água que a gente usa vai por um lugar e não volta mais, o que volta é uma nova água. Não, né? Tudo somos nós, o tempo inteiro fluindo, e o que eu faço reflete na sua vida e na vida de todos, e vice-versa. Então, eu queria te agradecer muito, e eu queria fechar com uma outra frase que eu gosto muito do Paulo Leminski, que é: isso de ser exatamente o que é, ainda vai nos levar além. Agradecer muito ao campo dos cuidados integrativos, que nos trata e nos acolhe, né, com toda essa amorosidade. Eu acho que dentro dessas adversidades da tecnologia, né, que eu acho que é isso, são as várias linguagens. Então, essa é uma linguagem também que às vezes fica subjetiva. Que bom que você está aqui conosco, Lígia. Agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês e muito a oportunidade de estar olhando o seu trabalho. Um beijo grande. Muito obrigada, professora Ellen. Muito obrigada, professora Ana Steiner. Principalmente a você, Lígia, pela sua caminhada, pela sua resiliência, esse processo salutogênico, sem sombra de dúvida. Tiveram muitas mãos que te auxiliaram nessa caminhada. Então, vamos lá, Lígia. Vamos nessa tentativa agora com os diapositivos. Quando quiser. Ótimo, vamos lá. Bom dia a todos, de novo. Eu venho aqui, acho que antes de começar, eu gostaria de agradecer à Universidade Federal de São Paulo, a professora Cici Veloso Fontes, a minha orientadora, a professora doutora Ana Luísa Figueiredo Steiner, que me ajudou muito durante esse processo, meus colegas de turma, os coordenadores e todos da equipe. Minha família também e meus antepassados. O título do meu trabalho é Complexidade e a importância da arte na mudança de paradigmas. Pode passar o slide. Eu consigo passar o slide daqui? Próximo slide, por favor. E eu vou contar isso através de um autorrelato meu, né? Então, eu trago aqui reflexões. Próximo slide, por favor. Eu trago aqui reflexões sobre as mudanças de paradigma na cultura ocidental, do pensamento cartesiano até o pensamento da complexidade. Eu trago as limitações do pensamento dual da linguagem falada, e também reflexões sobre a potência da experiência artística e a arte como linguagem. E também sobre a importância da arte na integração dos paradigmas da complexidade. Próximo slide. O objetivo do trabalho é refletir sobre o papel da arte no processo de transformação de paradigmas através do meu autorrelato. E o método utilizado foi a pesquisa qualitativa com relato de experiência e procedimentos técnicos de pesquisa bibliográfica. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo, esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre às margens de nós mesmos. Fernando Pessoa. Da segunda metade do século XVII ao final do século XIX, o modelo reducionista, mecanicista newtoniano do universo, dominou todo o pensamento científico. Passamos a nos ver e agir como máquinas, e deixamos de considerar os aspectos importantes dos seres vivos, de ser vivo. O pensamento cartesiano-newtoniano, mecanicista, linear, reducionista, determinista, imediatista e monocausal,
nos ajudou a criar uma realidade onde não há lugar para os sentimentos, onde a razão mecânica, exata, reducionista, exclui a emoção humana. As pessoas são recursos humanos, coisas. São vistas como os automatos biológicos, sem espaço para pensar, sem capacidade nem autonomia para criar e participar como criadores de suas próprias realidades. O mundo ocidental ficou marcado por uma fragmentação generalizada. Nós, humanos ocidentais, criamos uma ilusão de separação do todo, da natureza, do cosmos e da vida. Passamos a ver o mundo como uma multiplicidade de objetos e acontecimentos separados, o que acarretou em uma crise sem precedentes nessa história. Nós separamos não só a mente do corpo, mas também foram separados o homem e a natureza, o pensamento e o sentimento, a filosofia, a ciência, a arte, a ciência, o sujeito do objeto de conhecimento e assim vai. Muitas vezes, criamos também uma separação e deslocamento de nós mesmos, separando a razão da intuição, o pensamento do sentimento, o feminino do masculino, entre outras coisas. E isso se intensifica quando ampliamos essa visão para a sociedade, dividindo em diferentes nações, raças, religiões e grupos políticos. Com essa visão de mundo, de ser humano fragmentado, não há lugar para a composição das partes, dos opostos. As polaridades são vistas como realidades incompatíveis, que devem ser excluídas, pois a consciência não suporta o caos. Tudo deve ser definido. Ou é uma coisa, ou é outra. Nós humanos, nesse mundo mecânico e fragmentado, vamos criando e alimentando a competição, estresse, ansiedade, falta de vida, adoecimento e depressão. Se os opostos não podem coexistir, se são incompatíveis, a gente cria um campo hostil de competição e desconfiança. Quando a gente tem que decidir entre uma polaridade e outra, uma verdade e outra, sempre há um lado que será calado ou rejeitado, para que o outro se sobressaia. E é a partir daí, nesse contexto, que eu venho contar o meu autorrelato. É um contexto de quando eu tinha 32 anos e estava num ambiente muito masculino, competitivo, violento, hierárquico, controlador e opressor. No dia a dia, o meu fazer era mecânico. E eu tinha objetivos técnicos, utilitaristas. Todo o meu fazer tinha uma verdade, uma finalidade, uma forma certa e eficiente de fazer. A eficácia e a eficiência era tudo que todo mundo buscava. Não tinha espaço para sentir. Não tinha espaço para criar. E nesse lugar eu me descobri fragmentada. Descobri meu corpo se enrijecendo. E minha insegurança foi aumentando. Buscando viver esses ideais criados pela cultura patriarcal, capitalista, fragmentada, eu fui aos poucos me separando da potência de ser quem eu era. Mulher, feminina, criativa e sensível. E deixei de encontrar outros caminhos de criação de mim mesma. Os meus dias eram mecânicos. Quase tudo era planejado. Tudo tinha uma finalidade e tinha que ser feito de forma eficiente, linear e muito controlável. Era preciso acertar, porque existia um certo, um ideal. Nesse contexto, fui construindo um corpo cada vez mais forte, mais resistente e masculino. Como uma soldada, eu fui colocando camadas de proteção, armaduras que foram ficando tão espessas e eu fui me afastando de mim mesma. Eu não conseguia mais ver e nem sentir a mim mesma. Eu não conseguia escutar as minhas vontades, as minhas verdades, os meus desejos, as minhas sensações e emoções. Descolei do meu próprio corpo. Por um tempo, eu caí em um vazio. E foi muito difícil. Como eu tinha crescido e vivido em uma cultura que favorecia essas violências sutis, eu não conseguia enxergar que tudo isso era violência. Eu demorei muito tempo para perceber. E quando eu percebi, eu já não sabia quem eu era. Essa fragmentação, essa rigidez, essa falta de sentido, a desconexão com o que era vivo dentro de mim, me levaram a um estado de depressão. É tempo de um humano fixar a sua mais alta meta, de plantar a semente da sua mais alta esperança. Ai de nós! Chegará o tempo em que a corda do seu arco terá desaprendido a vibrar. E eu vos digo, é preciso ainda ter caos dentro de si, para poder dar luz a uma estrela bailarina. Ainda há caos dentro de vós. Assim falou Zaratustra.
Somos seres complexos, entrelaçados em relações complexas, vivendo em ambientes complexos e dinâmicos. Nossa educação nos ensinou a separar e a isolar as coisas. Mas como a realidade é feita de laços e interações, nosso conhecimento é incapaz de perceber o complexo, o tecido que junta o todo. Nos últimos 60 anos, com a emergência do pensamento da complexidade, da transdisciplinaridade, vem sendo estudada uma visão paradoxal da vida. A complexidade e a transdisciplinaridade oferecem uma importante contribuição para compreendermos e conectarmos ideias aparentemente conflitantes, contraditórias e caóticas. Juntam, desvelam princípios disruptivos. Entre eles, o pensamento sistêmico, o circuito recursivo, a auto-organização, o princípio dialógico, o princípio hologramático, a lógica do terceiro incluído, os diferentes níveis de realidade, a reintrodução do conhecimento em todo o conhecimento, entre muitos outros. Em uma concepção do humano visto como capaz de criar e de recriar-se, um ser em constante devir, imerso em uma realidade múltipla, transitória, efêmera e emergente, a realidade é percebida como continuamente em fluxo e transformação, e, consequentemente, impossível de ser representada por qualquer senso reduzido ou estático. Se a sociedade é entendida como um contínuo e um complexo processo de vir a ser, novas formas de construção de linguagem são necessárias para esses novos tempos. Os físicos, ao estudarem o mundo atômico, perceberam que nossa linguagem comum é imprecisa e imprópria para escrever a realidade atômica e subatômica. As teorias quânticas e da relatividade, os dois pilares da física moderna, tornaram claro o fato de que esta realidade transcende a lógica clássica e de que não podemos falar a respeito dela usando a língua cotidiana. É necessária uma mudança radical na forma como somos educados para alcançar uma alteração na estrutura do pensamento, que religa ao mesmo tempo que separa. O ser humano se desenvolve imerso na linguagem. Porém, nossa linguagem cotidiana, que é dual e limitada, nem ela e nem a nossa imaginação estão suficientemente bem capacitadas para lidar com a realidade complexa e paradoxal da vida. Como, por exemplo, o misticismo oriental desenvolveu diversos caminhos para lidar com os aspectos paradoxais da realidade. No Oriente, a linguagem artística é utilizada para falar o que a linguagem falada não alcança, e é utilizada também para possibilitar uma percepção mais ampla da realidade, que conseguimos experienciar de forma rica e profunda, mas não conseguimos descrever em palavras. Para os sábios do Oriente, ficou claro que a realidade transcende a linguagem ordinária, e eles não temem ir além dos conceitos comuns. Se o ser humano cria a realidade na linguagem e a partir da linguagem, precisamos criar uma linguagem mais próxima à realidade humana, que reflita a vida complexa e paradoxal na qual estamos imersos e ativos. Nesse sentido, a arte, o fazer artístico e a linguagem artística têm um papel fundamental na sociedade contemporânea e na mudança dos paradigmas vigentes. O potencial transmutador da arte nesse contexto está diretamente ligado à capacidade da arte de alcançar um modo de ser, estar e pensar mais humano e que conversa diretamente com a nossa experiência complexa de existir. O processo artístico é complexo como uma rede viva, interconectada e que se afeta e se transforma o tempo todo. Nele, nos relacionamos com a incerteza e trabalhamos com o que emerge a partir de uma dinâmica viva, de um infinito de possibilidades. A criação surge do que emerge quando nos colocamos em acontecimento, em experimentação aberta e sem finalidade, quando entramos de verdade em relação. O fazer artístico acontece na relação, no entre o observador e o que é observado, entre o criador e o que é criado. Ao mesmo tempo que o criador transforma, ele é transformado. Através do processo artístico é possível experienciar a natureza paradoxal e dinâmica da vida, sentir e compreender aquilo que não cabe nas palavras isoladas, nos conceitos. Nós nos relacionamos com a arte sem ter que reduzir, definir e abstrair o que emerge na experiência. Podemos ir além dos conhecimentos técnicos, mecânicos, e entramos em relação. É preciso resgatar a visão do ser humano como um ser criativo, capaz de criar e de recriar-se, um ser em constante devir, visão compartilhada pelas diferentes vertentes da arte-terapia, a psicanálise, a junguiana, a psicanalítica, a junguiana e a gestáltica. E é aí que eu trago o meu segundo autorrelato, que foi uma experiência que eu passei no Cariri, na Fundação Casagrande, que é um lugar gerido pelas crianças e pelos adolescentes. Lá, as crianças
praticam uma vida artística, do modo de ser, estar, experimentar e se expressar. E no brincar, elas fazem lindas obras de arte, de forma espontânea, são construídas verdadeiras obras de arte. O projeto da Fundação Casagrande fortalece o aprendizado criativo coletivo e educa as crianças e os jovens para um convívio com uma infinidade de signos e símbolos. É um projeto político e pedagógico com um currículo voltado para a formação integral das crianças, que reconhece a complexidade da experiência humana e de forma afetiva, ética, social, cultural e espiritual. E é a partir daí que emerge a produção e o conhecimento de cultura e de cidadania. Lá, as crianças vivem, e eu vivi, uma nova forma de relação do ser humano com o contexto planetário, com o mundo. Pode voltar um slide, por favor? Aí. Ali, eu passei por uma experiência única de criatividade e cidadania. Foi um encontro com novas formas de ver e se relacionar com a vida, potencializando a aproximação do sentir, da experiência genuína, da criação, da diversidade, da impermanência e de perceber a vida através de um pensamento paradoxal, onde o diferente não se anula, se soma, se compõe, o diferente gera uma potência de vida. Próximo. No meu penúltimo dia na Fundação, eu passei por um ritual de renovação, onde todo o folclore da cidade caminha pela cidade e passam por dentro da casa. Foi um dia único, de muita arte, muita música, muita poesia. Nesse dia, eu caí em choro. Eu chorei durante quase todo o ritual. E ali, alguma coisa parece que tinha morrido em mim, que alguma coisa estava indo embora. E quando eu voltei para São Paulo, eu percebi que realmente a visão que eu tinha do mundo, né, era muito pior, assim, dos problemas do mundo era muito pior, né, e que para resolvê-las, né, dentro desse mundo que capitalista e fragmentado, que acaba colocando a gente num processo de falta e de manutenção da vida, eu percebi que para resolver todos os problemas da empresa com que eu trabalhava, era preciso algo que eu ainda não conhecia, algo que eu não sabia. Eu não me sentia pronta para isso, mas eu sabia que tinha alguma coisa a ver com o Estado e com o jeito de ver o mundo. Talvez um jeito de ver o mundo da criança, talvez de um artista, talvez de um poeta. Próximo slide. A arte foi um instrumento fundamental de transformação na minha vida. Foi um reencontro com o sutil, com o sensível e com o sentido. Foi uma experiência de reunião mente e corpo, um processo intenso de ressignificação e cura e transformação. Foi um olhar para a vida como criação. Eu digo da arte como forma, como processo, como linguagem e como modo de viver. Como seria se as pessoas se reconhecessem como criadoras? Não somente como atores sociais, mas também como autores com a potência de participar criativamente na sociedade de que são parte. Como seria viver a própria vida como uma obra de arte? Eu sei que ainda são necessárias novas pesquisas sobre esse potencial da arte como linguagem e modo de viver, nesse contexto de paradigma da complexidade que vivemos. Nesse estudo, eu aponto a arte como a linguagem mais próxima à experiência humana e, através do meu autorrelato, eu afirmo a importância da arte no processo de transformação de paradigmas. Obrigada. Querida Lígia, foi um prazer imenso ter tido a oportunidade de compartilhar da sua apresentação lindíssima, através de exposições, através de fotografias, de fotos, de imagens artísticas, e dizer que bom que a gente pôde compartilhar da sua apresentação com você nessa manhã. Que a gente possa ressignificar o que verdadeiramente nos faz feliz na vida. E que essa energia que você sentiu na sua experiência, nas suas experiências, elas possam reverberar não só a você, mas todos aqueles que estão nos assistindo e toda a essa equipe, a esse grupo, a sua orientadora e a banca examinadora dos teus trabalhos. Então, um grande abraço para você e, mais uma vez, parabéns pela sua jornada, pelo seu trabalho e pela sua apresentação. Um abraço. Um abraço. Obrigada, professora Cícera.